para vocês. Se vocês têm algo a participar aí, algo que vocês querem colocar da semana, algo que traz ao coração de vocês. O Kátia, o Henrique. Se a Fabiana estiver Não, perto. Jairo, hoje tô com desejo de receber assim bem apurado, sabe? Ah, Então, é? vou receber bastante. Então vamos lá. Kátia, quer falar mais alguma coisa? Pede a Deus para lá tirar o som. Mas é isso aí mesmo. Eu estava até pensando, né, que no cristianismo, né, também tem aquele negócio que, em relação à Santa Ceia, fiquei pensando, poxa, para ter comunhão com Deus, tomar Santa Ceia, às vezes as pessoas tinham pecado, aí eu não queria tomar. Aí eu fiquei só pensando, eu falei, poxa, como é que pode? Realmente é muito limitado mesmo. Nossa, é algo assim, a religião, ela é complicada, sabe? Eu agradeço até o Eterno por essa oportunidade que Ele está me dando, de estar ampliando mais a visão, né? Quando a escama sai, né? A gente começa a ver como é que a gente era assim, cego, totalmente limitado, limitando o próprio Deus, né? Porque a religião limita Deus, como se Deus só estivesse ali. Entendeu? É algo que falou muito mesmo comigo. Muito, muito. É só isso mesmo que eu tenho para falar com vocês, né? Que foi essa semana que eu estava refletindo sobre isso, que é muito forte mesmo. Muito forte. Eu tenho para mim que, como eu vi hoje, essa semana sobre uma palavra do Rabino dizendo que a única forma de conexão com Deus é através do amor, e nós sabemos claramente que nós nos conectamos com o Eterno. Aonde quer que a gente estava, nós nos conectamos realmente com o Eterno. E eu creio muito que foi através do amor por Ele. Né? Então, o desejo é tão grande de estar perto, servi-lo. Eu acho que isso gerou dentro de nós uma conexão muito forte com a luz do Eterno. E eu acho que se a gente está hoje aonde nós estamos, é porque esse amor ainda perdura. Né? E é um amor que quer saber a verdade, que quer conhecer a verdade, que não encontrou, nem sei se a gente vai encontrar plenamente toda a verdade, mas nós estamos entrando por caminhos que realmente parece que esse não tem teto, não. Porque o amor realmente, ele não, como diz o próprio Paulo, o amor pode tudo. Então, quando eu falo de amor, não é um amor simplesmente um amor filial, ou um amor até ágape, mas um amor por tudo, um amor pela criação, um amor por aquilo que Deus te deu. Hoje mesmo foi hoje ou ontem, eu estava conversando com meu filho e ele estava falando, pai, se eu não agradecer a Deus, Deus não sabe do meu agradecimento. Aí eu falei, não, é uma questão de reconhecimento, que você realmente tem um amor por Ele e você reconhece as coisas que Deus fez na tua vida. Então, agradecer com amor pelo aquilo que você recebeu, que você tem, pelas coisas que têm acontecido na tua vida, seja de uma aparência boa para você ou até má, mas isso tudo faz parte do amor. Né? O amor aceita as coisas. Então, eu acho que isso vai cada vez mais nos levar a uma conexão com a luz do Eterno. Porque nós estamos vendo Deus em tudo, em todas as coisas. Então, nós precisamos caminhar, sim, nesse sentido, buscando essa questão do amor. Eu volto a dizer, não no sentido apenas de amar o outro, ou amar
a Deus, mas amar tudo, tudo que está ao redor, todas as coisas. Eu acho que esse é um caminho, né? Amar ao teu trabalho, amar aquilo que ele depositou de confiança nas tuas mãos, amar as pessoas, né? Amar o seu filho, amar o que Deus colocou em tua mão para a educação, teus filhos, uma bênção, seu esposo, sua esposa, amar sempre. Então, eu acho que é a única forma mesmo que a gente vai conectar com Deus em vida. E eu acho que vai trazer muito fruto. Tá? O que eu quero falar também acho que também está muito ligado. Desde semana passada eu quero falar sobre a questão da Torá, que a Torá ela é a revelação de Deus. Né? Então, eu assim cansei de ouvir falar em Torá num sentido estritamente religioso. Né? Que Torá é isso, aquilo outro. Né? Falando de todos os mecanismos religiosos. Mas a Torá, hoje, eu enxergo como uma grande revelação. Eu estou buscando desconectar a palavra Torá de todo o mecanismo religioso, porque traz um teto, como a Kátia percebeu, traz um teto de revelação, traz uma parte só e que, na verdade, é mais casca do que alma. Né? Então, é nesse sentido que eu estou querendo trabalhar com vocês. Eu usei o texto do Salmo 1, do 1 ao 3, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá do Senhor. E na sua Torá medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Então, eu trouxe esse texto assim, porque eu observando esse texto, me fez refletir muitas coisas, né? Eu vejo assim, vamos trazer para vocês, o que comunica para vocês esse texto? De forma imediata. Vocês querem falar? O que comunica? Então, eu tenho uma história pessoal, assim, muito ligada a esse salmo. Eu não sei se eu vou conseguir trazer ele para dentro do contexto da aula, entendeu? Porque ele marca como se fosse um período da minha caminhada. É uma coisa que volta e meia eu lembro, eu medito, assim, mas então eu tenho ele muito na minha vida, essa palavra. Então eu não sei se eu vou conseguir trazer ele para dentro da aula. Eu prefiro não arriscar porque é muito pessoal. Sim. Não, mas se quiser falar, isso não vai trazer nenhum tipo de oposição, porque eu acho que tudo que a gente fala enriquece completo. Mas se você não quiser falar, tudo bem. Aí Mas é uma crença que eu tenho. Assim, eu gosto muito desse período que fala assim, no tempo certo, né? No tempo do fruto no tempo certo. Então, desde que eu entendo que, mesmo vendo Deus em tudo, existiu um start na minha vida para a espiritualidade. Isso foi lá atrás, né? E isso aconteceu há bastante tempo. E então eu sempre entendi que no momento haveria o tempo de colheita, um tempo de fruto, um tempo de frutificar. E eu sempre entendi que esse fruto não é algo para você, entendeu? É algo que ele vai para o próximo, entendeu? Esse salmo, ele é como se fosse uma coisa que ele me refresca, entendeu? Ele traz um refrigério para minha alma.
E eu entendo que a partir do momento que essa busca que startou um dia na minha vida sempre foi por esse momento, em que no tempo certo você fosse produzir os frutos para o próximo, né? Para aqueles que te rodeiam, para aqueles que não estão nem tão próximos, assim, sabe? Então eu lembro que eu sempre sonhava assim com árvores frutíferas, e aí eu tinha alguns outros contextos assim, mas era como se isso se renovasse sempre, essa lembrança na minha vida, assim, de como se fosse um alvo, né? Um lugar a chegar, um algo a alcançar, a conquistar esse momento, sabe? Essa sensação de refrigério que eu tenho com essa palavra, como se isso na minha vida e a minha vida pudesse ser na dos outros também. Por isso que eu não sei se entra no contexto da aula, mas é algo que eu tenho para mim com esse salmo. Como entra? Como entra dentro do contexto? Porque o que você relatou, se você olhar para o salmo, né? Rapidinho, Kátia, quer falar alguma coisa do salmo? Não, não. Agora deixa eu receber, que tá a benção. Então, tudo aquilo que você expressou dentro do salmo, se você expressar isso e eu ler o salmo, parece que você não fala da mesma coisa. Certo? Então, por isso que tem muito a ver com a questão do estudo. Porque essa semana mesmo eu estava vendo uma meditação a respeito do que vem a ser a Torá. E que a Torá, ela é quando você te leva à imaginação. Quando você lê um texto da Torá e ela te conduz à imaginação, ela vai te levando e vai te conduzindo à Eu vou ter que revelação. falar, Jairo, Oi? o celular está me dando uma mensagem aqui que a temperatura está subindo, ele vai desligar. Vou tentar fazer alguma coisa aqui para ele não cair, tá? Tá, eu tô gravando. Então, para você ouvindo aí, Kátia, por enquanto, a revelação de Deus, ela vem a partir do momento que você pega um texto. Isso é uma das formas, tá? Uma das formas, você pega um texto e naquele texto você começa a ter imaginação. É como se ele te conduzisse a uma condição eterna sobre o próprio texto. Então, completando isso que o Henrique estava falando, né? Se você pegar o texto que nós lemos e pegar o que ele falou, literalmente não parece que se fala da mesma palavra, porque o texto fala de uma coisa e o Henrique recebeu outra, através da imaginação, através da espiritualidade, através da conexão com a luz de Deus. Então, agora trazendo dentro de um contexto religioso a respeito desse texto. Quantas vezes nós vimos pessoas pegar esse texto e falar: poxa, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho me afastado das pessoas, me afastado de escarnecedores, eu não tenho sentado na mesa de ímpios, eu não tenho ouvido o conselho de ímpios. E, na verdade, a minha vida ela não tem essa bênção, né, que está ligada às árvores plantadas, junto a ribeiros de águas. Então, a pessoa entra em conflito na vida dela constantemente por aquilo que reflete o texto de uma forma bem superficial
e aquilo que ela vive. Então a gente vê pessoas assim, já vi pessoas, no caso do cristianismo, saindo da igreja porque fala, eu faço as coisas corretas, eu ando conforme aquilo que está escrito na palavra, mas não acontece na minha vida. Já vi pessoas também falando que acontece, mas já vi muitas pessoas falando também que não acontece. Se a gente pegar um exemplo aqui, mas é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Existe uma palavra dos sábios, que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com todos, até com os ímpios. Então a gente começa assim a pensar, poxa, quantas coisas a gente já aprendeu na vida com pessoas que nem sequer têm uma conexão ou uma busca, melhor dizendo, por amor à luz do eterno. Mas aprendemos, sim. Então, a gente vê que os textos da Torá, eles não podem ser vistos de uma forma apenas superficial, mas que nós precisamos individualmente alcançar essa revelação da Torá. É isso que esse texto fala muito forte, honrando dessa maneira. Isso foi algo que é Torá. Isso é Torá. Então, o que eu quero trazer para vocês é justamente isso. Eu entendo que os escritos da Bíblia, eles fazem parte de um processo extremamente profundo. Então, alguns rabinos, alguns sábios falam que você deve ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia leva à imaginação. Parece que você está desconectando, parece que você está, como diz, saindo fora do foco. Mas, na verdade, não. Os textos da Torá, eles te conduzem à imaginação para que a Torá se revele. Porque aquilo que você está lendo não exatamente é a Torá para você. Ok? Então, é como se a Bíblia fosse um corpo. Ou seja, a Torá escrita fosse um corpo. E por trás existe uma alma da Torá. Uma alma que é pronta para ser revelada. Mas ela não é revelada de uma maneira que é literalmente para todos. Igual o Salmo 1, fala de uma forma para o Henrique. É revelado como Torá de uma forma para o Henrique. Para mim vai ser revelado talvez de outra maneira. Entende? Então, a Torá, ela tem corpo e tem alma. Então, existem enigmas dentro da palavra que precisam ser alcançados por nós. Então, é nesse sentido que eu quero caminhar com vocês esse nosso estudo, pensando sobre a Torá de uma maneira diferente. Porque senão nós vamos atingir de uma maneira bem superficial aquilo que é a verdadeira Torá. Ok? Na semana passada, assim, semana retrasada, a gente falou sobre a questão dos sapatos, né? Então a gente lembra, né? O que a gente pensava a respeito de tirar os sapatos naquela época? A gente pensava, né? Reverência, temor, se aproximar de Deus. Poxa, não toca no solo porque o solo é santo. Né? Quantos jargões a gente recebeu até mesmo de outras pessoas falando, poxa, quando você estiver dentro da casa de Deus, cuidado, porque o solo é santo. Quantas coisas a gente ouviu falar sobre isso? E de uma hora para outra a gente recebe uma revelação, né? Uma das revelações a respeito da questão do sapato, que é a nossa vida, a nossa cultura, tudo aquilo que a gente abrigou, que caminha conosco
e que precisa ser renunciado. Então, o que eu quero trabalhar com vocês é justamente isso, é olhar para a Torá de uma maneira diferente. Uma pausa aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Não? Bom, então, os sábios eles já falam, né, que a Cabala é a alma da Torá. Então, ou seja, a Torá ela tem corpo e ela tem alma. O rabino Newton Bonder ele compara os textos bíblicos escritos, as letras escritas, como corpo. E o papel em branco ao redor, que está tudo em branco, como a alma da Torá. Aquilo que está sendo revelado. É uma coisa tremenda. Então, os sábios já falam sobre isso, né? Que existe uma alma. Da mesma forma que nós olhamos para as pessoas exteriormente e julgamos elas, assim também acontece com a Torá. Nós olhamos para a Torá e julgamos ela de uma maneira inadequada. Nós julgamos pelos 5 sentidos apenas. Nós julgamos as pessoas pelos 5 sentidos, mas temos aprendido pela Cabala que aquilo que a gente vê não é muito bem verdadeiro, né? Tudo é a maneira da gente olhar, tudo é aquilo que foi construído, todo o nosso sapato faz com que a gente olhe e julgue as pessoas de uma maneira que não seja a verdadeira. Então, da mesma maneira, nós vamos trabalhar com a Torá. Você vai olhar para a Torá e se você olhar pelos escritos, você vai ver apenas o superficial da Torá. Por isso que nós precisamos, ao ler os textos bíblicos, de meditação e imaginação. Eu lembro muito bem disso que alguns profetas do cristianismo já falavam sobre isso. Você precisa ter imaginação. Porque a imaginação, ela te retira do mundo temporal e te conecta ao mundo atemporal, que é o mundo de Deus. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, o que isto importa na nossa vida diária, né? O nosso dia físico, ele está diretamente conectado com o espiritual. Nós precisamos receber revelação. O que é revelação? Revelação é o que está por trás. Aquilo que vai trazer mudança interior. Por exemplo, que a Kátia falou hoje. Para mim é uma luz, uma revelação. Ela olhou o superficial, a apresentação do seu bebê, ela olhou aquilo tudo ali, né? Não significa que isso não seja válido, mas é um nível de entendimento. Mas, através daquilo ali, ela recebe uma luz, um novo entendimento, uma consciência nova. Isso significa o quê? Que houve uma revelação. Da mesma forma, Henrique, olha para o texto bíblico, Salmo 1. O Salmo 1 apresenta um monte de caminhos para você receber e ser uma árvore que está sendo abençoada, você ser abençoado. Mas aí a luz do Eterno, ela revela para ele
que, na verdade, essa bênção é para todos, para outras pessoas, e que tudo está no seu tempo. Então, ele recebe uma revelação. Então, da mesma forma, é a nossa vida diária. O nosso dia físico está conectado com o espiritual. E existe revelação no nosso dia a dia. Aí vamos lá no texto do Salmo 1, que diz assim: antes tem o seu prazer na Torá do Senhor, e na sua Torá medita de dia e de noite. Aí é o ponto. Quando você começa a perceber Deus em tudo, e começa a perceber que a tua vida diária tem uma revelação a ser liberada, e quando você começa a meditar nela, né? Você medita nessa Torá, né? A Torá que revela, a Torá que aquilo que Deus está comunicando com você através de uma circunstância que aconteceu dentro da tua casa, numa circunstância que aconteceu no teu trabalho, dentro de uma circunstância que está acontecendo na tua vida profissional ou econômica, ou um desafio que você recebeu. Quando você começa a não ver isso como uma Torá escrita e começa a meditar, quando você começa a ter imaginação, você começa a atingir a verdadeira Torá. Você começa a receber revelação. Ok? Então, esse texto, ele vai trazer para a gente que todo dia você tem uma revelação para receber da luz do Eterno. Por isso que nós precisamos estar conectados com Deus. O que a Kátia falou, nós não precisamos ficar atrás de Deus, nós precisamos estar conectados, porque as circunstâncias são Ele, o que está acontecendo hoje com você é Ele, e Ele está dentro de você. Ok? Perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Essa parte é bem interessante, assim, né? Essa parte da Deus estar presente em tudo, né? Até tem aquilo lá que o Hassidismo diz que nada existe, né? É tudo Deus e Deus, né? Mas aí eu ainda me faço essa pergunta, né? Então, como eu ajo? Como você age no dia a dia, né? Eu não sei se eu estou voltando no assunto da Kátia, mas às vezes eu tenho certas coisas eu gosto de falar, ainda que eu tenha a minha resposta para essa pergunta, eu gosto de colocar nas aulas para que a gente debata. Eu tenho a minha resposta, mas eu não sei se ela é correta, né? E eu ajo conforme essa resposta, mas eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso. Até porque é só a minha resposta. Eu não tenho o interesse, é a verdade, é assim, de encerrar um ponto sobre essa questão. Mas eu acho que é legal a gente levantar. E aí? Como a gente age dentro desse cenário? Uhum. Então, os cenários são diferentes. A Torá é diferente, a revelação é diferente. Dentro de um contexto normal de vida diária, nós nos perdemos por causa do nosso ego. E esquecemos. E agimos normalmente segundo os nossos próprios interesses. Isso é o normal. Mas, mediante a revelação, né, e se nós estivermos conectados, eu acredito que a melhor maneira sempre é agir como Deus age.
em doação e em amor. Pô, travou na hora final da resposta. Em doação e em amor. Eu acredito que a maneira de agir tem que ser a mesma que Deus age. Eu confesso a você que, normalmente, na agitação do dia a dia, a gente esquece. Eu esqueço, porque as circunstâncias aparecem. E essas circunstâncias se chama Deus, se chama revelação, e precisa ser meditada. Só que o impulso do ego, o impulso da nossa natureza, né, algo que nós queremos para nós receber sempre, ele muitas vezes tampa essa revelação. Não nos faz praticar corretamente. Mas se você estiver conectado, isso já aconteceu também comigo e creio que já aconteceu com vocês também. Vocês vão tomar decisões, eu creio, assim, né? Não como uma regra, mas como algo que seja ligado ao amor. Ligado a como Deus é, a doação dele. Eu penso dessa maneira. Dessa questão que você colocou, Randro, eu vejo que há muitas distrações e a gente, né, temos esse embate que é o ego, né, da gente estar colocando em prática aquilo que é a revelação de Deus, né, do Eterno. Então, o que a Kátia deu um exemplo, né, sobre o dia a dia dela. Ali ela não estava distraída, ela conseguiu captar aquilo que o Eterno estava transmitindo para ela. Então, às vezes, a gente no nosso dia a dia, a gente tem a condição de praticar a Torá, de viver a Torá, mas o próprio movimento nos distrai, né, as situações, e a gente não percebe. Então, realmente está sensível, né, para perceber no nosso dia a dia aquilo que nós possamos expressar de Torá. E aí entra naquela questão que você vai aprender, às vezes, até com um ímpio. Porque, às vezes, aquela circunstância ali, Deus vai te mostrar algo, vai te falar. E isso acontece com a gente, né? Mas, às vezes, passa despercebido e, às vezes, a gente age no impulso, não de uma forma, né, consciente. É por isso que esse texto ele falou muito comigo quando ele fala meditar de dia e de noite na Torá. Meditar, prestar bastante atenção para poder não perder a revelação e conectar. Porque é isso que vai fazer a diferença. Eu entendo que isso vai fazer-nos como árvores, junto a ribeiros de águas, dando fruto. É isso que vai trazer a liberação da vida, né? Então, é a atenção muito no dia a dia. É a atenção nas circunstâncias, nos fatos, nas pessoas, nos pedidos, quem passa perto da gente, quando você vai para algum lugar. E eu acredito que desde o acordar, né? Eu acho muito interessante essa questão do nosso corpo, né? O nosso corpo ele está buscando o tempo todo a sobrevivência nossa. O tempo todo. Você pode ver que a gente está com fome, está com sede, está cansado, está alegre ou está triste. Né? Nosso corpo está sempre buscando coisas. E a nossa alma ela está meio que acuada. Porque todas essas coisas acabam atrapalhando de nós enxergarmos. É isso que nós precisamos fazer, meditar mesmo, pensar mesmo sobre isso. Todos devemos ler, buscar e praticar atos em nossas vidas, buscando a revelação sobrenatural.
né? Tudo que você for fazer, se você vai ler, imaginação. Se você vai buscar alguma coisa, imaginação, prática, vai praticar atos, busca revelação sobrenatural. Essa é a Torá. Essa é a grande Torá que a gente está atrás. Eu lembro de um texto que Paulo falava que a letra matava e o espírito vivifica. Muitos não gostam desse texto, né? Porque fala que anula a Torá. Não é que anula a Torá, a Torá de forma escrita, mas que ele aponta para uma espiritualidade que nós precisamos ter. Nós precisamos enxergar isso, né? Ver a espiritualidade em todas as coisas. Então, tem até uma outra interpretação para essa mesma palavra do apóstolo Paulo, né? E que o Espírito vivifica a própria letra. Sim. Entendeu? Esse sentido interior, ele dá uma vida à própria letra que somente por ela é morta. Sim. Verdade. E é exatamente isso mesmo. Eu acredito nisso. Ela, por ela em si, ela é morta. Ela é um livro comum. Mas a partir do momento que a gente consegue alcançar a sublimidade da Torá, aí a gente vai tocando em coisas profundas. Eu lembro do Rabi Akiva, né? Eu acho que foi o Rabi Akiva que um rapaz perguntou: eu quero aprender a Torá enquanto eu tiver com uma perna só aqui, equilibrando. Ele falou: ama teu próximo, né, como a ti mesmo, né? E ele fala e falou: o resto é comentário, o resto você vai nisso aqui. Essa é a grande revelação. Então a gente começa a perceber que algumas pistas de grandes rabinos, né, ligado ao amor, né? Eu ouvi falar de Akiva, né? Foi Akiva mesmo? Não me lembro. Eu acho que foi Akiva. Não foi Rileno, Shammai, não? Não, isso é do Hiliel, né? É do pai do Gamaliel. Gamaliel. Esse texto. Hillel, né? É o Hiliel, o pai dele. É. Da escola do Hiliel. Isso, que ele procurou primeiro o Shammai. Aí ele não quis ensinar para ele. Falou: não, pode ir embora. Aí já o Hillel, que era mais tranquilo, ele foi e falou: não, eu te ensino. Aí foi isso que ele falou para a pessoa. Bom, todo esse estudo, né? O único propósito, né? Que possam buscar meditar nas vidas, buscar revelação, buscar realmente a Torá, né? Seja através da leitura ou da vida espiritual. Isso que eu acho que isso é a essência de todas as coisas. Quando eu falo constantemente tenho falado assim, uma grande preocupação, a gente ficar atarefado com um monte de coisas, pensando que está conectando e, na verdade, o Eterno quer revelar coisas profundas para a gente. Então, esse é o grande problema de tudo isso. A gente já é distraído por natureza. Né? E se você receber uma carga muito grande de muitas coisas que você tem que fazer, que você tem que diariamente estar praticando, você acaba perdendo a essência de todas as coisas, que é a grande revelação da luz de Deus. Então, para mim, atrás de toda letra existe uma revelação, e essa é individual, ela pode falar hoje de uma forma, de amanhã pode falar de outra forma. Essa, para mim, essa é a Torá. Essa é a grande Torá. Ok? Deixo para vocês aí. Esse aí é o que eu queria trazer como meditação para vocês. Se vocês querem falar alguma coisa. Eu acredito que algo que nos ajuda contra essa distração, né, é o estudo.
o estudo, né, se a gente conseguir estudar todos os dias um pouquinho, tira essa distração. O estudo ele é muito, vejo assim, né, muito importante na nossa vida diária, para que a gente possa estar mais conectado. Ajuda, né? Ok. Kátia, quer falar alguma coisa? Não. Eu estou aqui trocando a fralda da Rebeca. Eu estou ouvindo vocês. Captou bem? Oi? Captou? Não entendi. Você não pegou? Oi? Captou? Deu para captar o estudo? Captei, perfeito. Eu captei. Qualquer coisa vai estar gravada, eu vou estar colocando. Mano, alguma coisa para falar? Não, beleza. Deu para acompanhar a aula toda aqui. Eu coloquei o telefone aqui embaixo do ventilador, ele deu uma resfriada, não chegou a cair, não. Ótima ideia.